gente, a quem já está aqui. Vamos começar a sessão de feedbacks. Daqui para frente, elas vão ser sempre um pouquinho antes do horário da aula. Vamos começar com o que bom. Em relação à última aula, que bom que tivemos visões tão diferentes sobre um tema, na esfera civil, institucional e jornalística. Isso tudo com 3 pessoas tão incríveis. Que bom ver uma maior diversidade nos facilitadores das aulas. Incrível conhecer suas histórias e entender a forma como atuam na área de comunicação climática. Gostei muito do formato de mais de um palestrante, deixou a aula mais dinâmica por si só, além de mostrar diferentes pontos sobre o mesmo tema. A gente teve muitos comentários parecidos com esses e também gente falando que geralmente gosta mais de aula com slides estruturadinho, mas que a aula passada fluiu muito bem, nem viram o tempo passar. Então, legal. Que pena. Acho que para esse formato de aula de 1h30, 3 palestrantes fica um pouco inviável de tempo mesmo. A gravação da aula geralmente é liberada no dia seguinte. Então, o aluno que precisa sair às 8h30 perde o fluxo, tendo que ver os 30 minutos restantes em outro momento. Então, bom, espero que isso não aconteça hoje. A gente recalculou, hoje nós temos 2 palestrantes, então vamos cruzar aqui os dedos para dar tudo certo. Próximo comentário é de eu não conseguir acessar o YouTube e assistir às aulas. Então, gente, para quem não está conseguindo acompanhar o grupo do WhatsApp, a gente criou uma planilha para a galera que não está conseguindo acessar os vídeos no YouTube, colocar lá o nome, o e-mail, a gente está olhando, tá? Então, concedendo esse acesso a quem teve esse problema. A gente não sabe o que aconteceu, mas está dando certo. A galera está conseguindo agora acessar todos os vídeos das gravações das aulas. Próximo, que pena que sempre tem pouco tempo para discutir mais com os palestrantes. E, de fato, a gente planeja para ter esses 10 minutinhos finais de pergunta, de discussão, e passa muito rápido. Então, hoje a gente tem esses 10 minutinhos no final, e se tudo der certo, a gente vai conseguir cumprir no horário rapidinho. Mas sempre que a pergunta, a impressão é de que passa mais rápido mesmo, gente. Que tal fazer mais aulas com ferramentas práticas que possam usar no nosso dia a dia de trabalho, ativismo, como criação da persona, que o Luciano citou. E outro já foi sugerido, mas acredito que as meditações no início deveriam ser opcionais, assim como vocês colocaram os feedbacks. Recomendaria a troca, meditação opcional, feedbacks para todos, ou que ambos começassem antes das 7. Mesmo que feita de forma rápida, o tempo da meditação acaba custando do conteúdo. Reforço também a sugestão da aula passada de diminuir um pouco o tempo das dinâmicas, quebra-gelo. Acaba que na volta das dinâmicas nunca fica no tempo estipulado e assim, de novo, os palestrantes precisam correr com o conteúdo. O que não é bom nem para nós, nem para eles que prepararam a aula. Então, beleza, a gente vai incorporar algumas sugestões dessas. Na próxima aula, sábado, já fica aqui indicado, a gente vai começar 10 minutinhos mais cedo. Então, a aula é às 10 da manhã, 9h50, a gente tem a sessão de feedbacks. 9h55 a gente começa com as meditações. E aí a gente, às 10 em ponto, começa com o nosso palestrante, tá bom? A gente tem muita gente que pede para continuar com as meditações, é engraçado. A gente recebe uns feedbacks assim, não, pelo amor de Deus, não para, é muito bom. A gente realmente não quer tirar isso da programação. A gente sente que é importante para a gente desconectar aí com a correria que a gente estava fazendo antes. Então, a gente vai manter, mas vamos fazer essa experiência aí no sábado de ser 5 minutinhos antes. Se todo mundo tiver ok com isso. Então, acho que da parte de feedback encerramos. E a gente pode passar os recados da Ju. Boa noite, pessoal que já está por aqui. Também queria dar boa noite para Ana Paula, que vai ser uma das palestrantes de hoje. Olá, boa noite. Boa noite. Tá com alguns probleminhas na câmera, mas acho que a gente vai conseguir resolver. E o Iago ainda não entrou, mas deve estar entrando. Ana, a gente geralmente, como você deve ter ouvido aqui, a gente começa com uma meditação de 5 minutinhos para chegar na aula mesmo e se desligar do resto do dia e focar na aula. Então vou passar para a Mari
Mari Mangieri, que é uma das alunas do curso que vai fazer essa meditação guiada, e depois eu volto e a gente começa. Boa noite, Mari. Oiê, boa noite. Bom, gente, como já temos a sugestão, vamos rapidinho então. Mexendo os nossos ombros, relaxando essa tensão. Quem quiser já fechar os olhos. Do outro lado. Mexe o pescoço. Do outro lado. Vamos centralizando. E de olhos fechados, convido todo mundo a colocar a mão no coração e sentir esse pulsar, o oxigênio que a gente respira. E a gente vai inspirar profundamente e soltar fazendo o som do A. Mais uma vez. Mais uma vez. E aqui nessa meditação, eu vou reativar um pouquinho do nosso sonho que nós cocriamos no primeiro dia. Entendam que essa voz que fala é a voz do coração de vocês. Foi um dia interessante. Me apareceu uma informação nova. Turma aberta para o Youth Climate Leaders do YCL. O coração bateu diferente. A respiração mudou. Realmente, tinha alguma conexão mais forte. E integrando o sentir com o racional, consegui agir e finalmente me inscrever. Mal eu sabia que seríamos em 124 lideranças conectadas pelo mesmo propósito. Ser agente de transformação para a melhoria e maximização dos impactos positivos na Terra. Mãe Terra. Uau! Realmente tinha uma conexão mais forte. Quando finalmente nos conectamos, rompendo a frieza do distanciamento físico e potencializando o quentinho do coração, os pulsares, a beleza de cada olhar, me fez ter a certeza de que um sonho já pode ser realidade. Juntos, naquele 26 de setembro, em plena pandemia, trocamos olhares, respiração, alegria, comprometimento, dúvidas, medos, responsabilidade e muito amor. Juntos, sonhamos em co-criar uma comunidade de lideranças, mas não uma comunidade qualquer. Uma comum unidade, cheia de ambição, diversidade, inclusão, trocas, conexões, resultados, compaixão, parcerias, amizades, risadas, lamentações, ações, raiva, tristeza, coragem, mobilização, força, união, respeito, acolhimento, zelo, conhecimento, presença. Assim estamos, cocriando um sonho magnífico, com a sustentação de 7 mulheres fortes. Juntos, potencializando a nutrição da Mãe Terra com a nossa entrega e confiança. Seguimos, escutando-a, honrando, silenciando-nos e agindo com a força do amor. Coragem. E sentindo esse pulsar do coração, percebendo a nossa respiração, a gente vai abrindo os olhos e percebendo a nossa presença aqui,
nesse sonho que já é realidade. Gratidão. Obrigada, Mari. Boa noite, pessoal, para quem foi entrando. Começando nossa aula de quinta-feira sobre clima, relações governamentais e advocacy. A gente tem aqui a presença do Iago e da Ana Paula. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. E antes da gente começar e passar para eles, na verdade eu não tenho nenhum recado hoje. Meu recado é, por favor, leiam. Eu sei que e-mail acho que se tornou algo meio antigo, mas todos os meus recados importantes estão lá, tá? E a outra coisa é o pedido que a gente tem feito no grupo do WhatsApp, que quem não está conseguindo acessar os vídeos, por favor, avisar a gente, de preferência preenchendo a planilha que a Clara compartilhou. E eu já liberei, pelo menos a maior parte das pessoas que tinha respondido hoje. Depois vocês avisam se deu certo. Bom, alguns recados não. Que eu ia passar aqui, né? Nossa agenda de hoje, né? Então a gente vai ter uma dinâmica que tem a ver com o tema da aula. Depois passamos para o Iago, para Ana Paula e estamos prevendo uns 10 minutinhos de perguntas. Vamos mentalizar que a gente vai conseguir cumprir o tempo. E vou passar. Vou começar então com a dinâmica. Não sei se Iago e Ana antes querem dar um boa noite para o pessoal e daí eu apresento a dinâmica para eles. Pode ser. Eu posso falar? Cadê a Pode. Aninha, que eu não tô vendo ela bem aqui? Oi, gente. A Ana... Opa! Ó, a Ana tá com problemas com o Zoom. Aí eu tô tentando colocar no celular a câmera e o áudio no computador. Arrasa, Aninha. Eu vou falando enquanto você vai se ajeitando aí. Oi, gente. Prazer a todos. Eu sou o Iago. Tenho 27 anos, sou do Recôncavo da Bahia. Não dá para negar pelo sotaque. Sou ativista climático desde os 13 anos, então a maior parte da minha vida até o momento eu estou dedicando à pauta de mudanças climáticas e justiça climática. Tenho experiência em diversos campos e hoje eu pretendo muito fazer essa troca com vocês. E é isso. Prazer. Oi, pessoal, boa noite. Se der eco, por favor, me avisem. Eu estou com esse impasse aqui. Meu nome é Ana Paula, eu sou profissional de relações governamentais, trabalho na Barra UEM Jorge há 5 anos e é um prazer grande estar aqui com vocês também para a gente explorar um pouco desses temas que cada vez mais movem, né, as iniciativas no país. Legal, gente. Então, para a gente esquentar um pouco aqui, quer dizer, como disse o Luciano na aula passada, a gente não quer esquentar, né? Mas para começar aqui, a nossa proposta de dinâmica quebra-gelo deixa eu compartilhar aqui. A gente... eu vou dividir em grupos, né? Como a gente normalmente faz. Iago e Ana, fiquem à vontade para participar dos grupos. E as perguntas que a gente traz o que é lobby para você? E advocacy, né? Advocacy a gente traduz às vezes como incidência política também. E qual a diferença entre esses dois? Tá? Não, acho que não, né? Não existe resposta, não ficar pensando numa resposta certa, né? Em gabaritar, é mais para vocês conversarem entre si. Então, eu vou agora fazer o compartilhamento da tela e a gente vai ter 10 minutinhos e daí a gente volta, tá bem? Vou agora distribuir as salas. A gente vai ter 4, 5 pessoas por sala,
até daqui a pouco. Eu vou avisando sobre o tempo, tá? E quem tiver problemas para entrar na sala, me avise. Bom, acho que tá quase todo mundo de volta aqui. Então a gente tem uns 10 minutinhos para deixar aberto para vocês falarem e Iago e Ana sintam-se à vontade para comentar, tá? Aí já meio que entrego para vocês. Entrego para o Iago, na verdade, né? O Iago que vai começar depois desses 10 minutinhos. Ou como quiser fazer também. Se alguém quiser falar, ou levanta a mãozinha aqui no painel ou coloca no chat para a gente organizar a ordem. Vai lá, Luiz. Oi, sou o Luiz. Eu acho muito legal falar sobre isso. Eu atuo com advocacy e relações governamentais. Então é muito legal falar sobre isso. E, tipo, no grupo que a gente caiu, foi legal porque tinha pessoas que conheciam e pessoas que não faziam ideia do que era. E é muito legal como você sempre vê, tipo assim, antes de eu ir parar nessa questão de trabalhar com RIG e tudo mais, para mim também era muito meio aleatório, você via muito essas coisas como, tipo, você recebe essas coisas muito como uma coisa errada e uma coisa que está acontecendo ali só nos bastidores de um jeito muito estranho. E quando você começa a atuar em cima disso, você começa a perceber que, na verdade, tudo é meio que uma forma de advocacy. Então, tudo que você faz para tentar influenciar o seu interesse, todo mundo tem seus interesses e todo mundo quer, de algum jeito, que seus interesses sejam defendidos. E é através do advocacy que você faz isso. Você faz isso de muitas formas, seja pela mídia, seja por ações diretas. E você vê como é que isso funciona no mundo real, assim, é muito legal, porque você vê que tudo hoje em dia é regulamentado, todo mundo precisa dessas discussões, e é isso. Então, falar sobre isso é muito legal. Só queria falar isso. Bom, já que Ju indicou que era eu, vou falar. Bom, no guia tinha os textos de referência para a aula de hoje, tinha um artigo exatamente sobre essa diferença, né? Então, me ajudou aí nessa fila. E então, mas o que eu achei legal é que o lobby para mim era uma conotação negativa, né? Porque os lobbies mais famosos são de indústrias e de empresas e de aglomerações econômicas que nem sempre são éticas ou defendem princípios e valores comuns para a sociedade. Então, a diferença que ficou para mim do texto, né, que está no guia, é que a advocacy é a defesa de uma causa e o lobby é pegar uma causa, né, essa causa, enfim, e atuar para que ela seja inserida no governo e seja feita legislações ou políticas públicas que atenda essa minha causa. Então, apesar de os mais famosos terem sido negativos, ou o lobby da indústria farmacêutica, ou do agronegócio, ou das empresas de cigarro, não necessariamente um lobby precisa ser algo ruim, né? Então, você pode, a partir de uma advocacy, da defesa de uma causa, também fazer um lobby para que, enfim, junto com o poder público, seja implementada políticas públicas e legislações para um lobby bom. Então, era só isso que eu queria falar. Oi, gente. Eu estava conversando com o grupo, porque eu trabalhei por quase 3 anos com relações governamentais, especificamente com lobby, então vou falar da minha experiência com isso e o que eu conversei no grupo. Eu trabalhava com lobby para grandes empresas, assim, era o clichê. Então, eu trabalhei por muito tempo com empresas da área de sistema financeiro, e aí era aquela coisa de trabalhar com os advogados que iam lá nas casas legislativas, no Congresso Nacional, defender um projeto de lei, uma proposição legislativa sobre a empresa em si. Eu cheguei a trabalhar com um tema de advocacy e aí era para uma escola, então era uma coisa muito menor, era uma coisa
Assim, o perfil é muito diferente. Eu sei que não existe um consenso, aí eu não sei se a Ana e o Iago vão falar sobre isso também, que não existe muito um consenso entre advocacy e lobby, de definição mesmo. Então, é isso. Mas a minha experiência com lobby é o clichêzão mesmo de defesa de grandes corporações, empresas, e com advocacy é uma coisa menor, mais de organização da sociedade civil, uma coisa... É outro perfil. A gente comentou no nosso grupo também sobre essa questão de lobby sempre aparecer com esse rótulo negativo, né? Toda vez que começa a falar de lobby, já vem logo remetendo a uma ideia ruim. E a gente comentou um pouco sobre questões até de conflito de consciência, né? Como seria defender alguma coisa quando você não acredita exatamente, ou até por algumas classificações que a gente faz de temas favoráveis, desfavoráveis, bons e ruins. E eu consegui compartilhar também um pouquinho da experiência que eu tive trabalhando nessa área. E puxando, acho que um ponto positivo dessa época era todo o trabalho muito técnico, muito embasamento, parte científica, para conseguir, um trabalho de formiguinha também, para conseguir convencer pessoas, colocar pontos embasados para determinadas decisões. E nessa época eu consegui entender um pouco melhor e também ver que existe muita ciência, né? Muito embasamento por trás do lobby, quando ele é feito de forma séria e bem feita. Mais alguém, gente? Bom, então entrego para o Iago. Obrigado, Ju! Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, gente, tendo a apresentaçãozinha mais formal, né? Que eu não sou nada formal, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Sou jovem e trabalho com clima porque gosto de trabalhar com isso e é o meu tema de vida. Eu nasci no Recôncavo Baiano, como eu disse, então desde os 13 anos eu venho aí num processo de ativismo climático, começando dentro do movimento bandeirante do Brasil. Depois a minha primeira experiência com o espaço internacional foi através da Plant for the Planet, que vocês tiveram o Luciano Frontelli, né? Tipo, 2 dias atrás. Eu fui um dos primeiros voluntários da Plant aqui no Brasil, lá em 2012, e fui conselheiro global da Plant for the Planet entre 2013 e 2014, e hoje sou vice-presidente da Plant aqui no Brasil. E a Ju também compartilha esse espaço comigo, que é conselheira do Engaja Mundo. Eu fui um dos primeiros voluntários do Engaja também, e nos últimos 3, 4 anos fui coordenador geral da organização, focando muito na parte de captação de recursos e também como é que a gente faz incidência internacional nas conferências de clima. Saí do Engaja em janeiro desse ano e comecei a trabalhar no Greenpeace como campaigner de clima e energia, e desde maio eu assumi um posto na Fundação Open Society, que é uma fundação filantrópica criada pelo George Soros, que é um multibilionário, e basicamente eu coordeno hoje o trabalho de justiça climática na América Latina e Caribe da organização. E que porra é essa? Tipo, eu converso com organizações que eu acho interessante a gente doar grants para essas organizações se estruturarem e fazerem um bom trabalho. E muito do meu trabalho hoje também é apoiar a campanhas de lobby e advocacy na nossa região, porque, diferentemente de outras fundações filantrópicas internacionais, a Open Society apoia atividades políticas, por isso que a nossa organização é muito odiada também por diversos governos no mundo todo. Então, esse é um pouquinho de mim e eu espero poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência nesse mundo. O nome da aula que eu coloquei para mim é
Eu vou focar mais na parte internacional de lobby advocacy, que eu tenho experiências nas COPs, participei de 6 COPs, 6 ou 7, eu não me lembro mais, com a pergunta, dá para a gente se meter nas COPs? E isso é muito louco, porque quando a gente vai pela primeira vez para as COPs, a gente não entende porra nenhuma. Pode ter aula, pode ter o que for, a gente não vai entender. E aí, por isso que eu quis trazer, na minha perspectiva, então, tudo que eu vou falar um pouquinho para vocês é a minha vivência total. Claro que eu também fiz pesquisas, eu sou cientista social de formação e minha pesquisa de final de curso foi uma análise da participação de jovens em COPs, na COP 21, mas eu vou falar muito da minha experiência pessoal para vocês pegarem essas perspectivas e, de alguma forma, quererem utilizá-la na vida de vocês, acadêmica, profissional, de ativismo, vocês que sabem como vocês vão querer utilizar esse conhecimento. Eu vou falar bem rapidinho, do jeito que eu acho que dá para entender as COPs, porque vocês já tiveram uma aula sobre as conferências, e depois eu vou focar como é que a gente, enquanto sociedade civil, principalmente os jovens, conseguem se envolver nesses espaços, qual é o impacto desse advocacy dentro das COPs e essa relação advocacy internacional, nacional e local. E aí a gente vai dar um jump para a maravilhosa Aninha. A primeira coisa que eu sempre falo, né, sobre a COP, que é uma porra difícil do caralho. Gente, eu vou falar muita porra, que eu sou baiano. E aí, eu sempre divido a COP assim, pensa em um bolo mesmo, um bolo de aniversário, que nesse bolo de aniversário, ele é dividido em 3 partes, sendo que a parte maior é a COP, que é a Conferência das Partes, e as partes menores desse bolo é o SBI, que é o órgão de implementação, e o SUBSTA, que é basicamente o órgão de assessoramento científico. A conferência ela tem 2 semanas. Sempre tem 2 semanas, as COPs mesmo, e na primeira semana, o SBI e o SUBSTA que se reúnem. Não tem reunião da COP na primeira semana de negociação. E o que é que acontece dentro desses negócios aqui? Basicamente, o SBI vai ficar responsável sobre implementação de acordos que passaram, como garantir a participação de sociedade civil. E dentro do SBI também tem outros diversos órgãos que vocês aprenderam na aula passada. E no SUBSTA, basicamente, é um órgão de assessoramento técnico que vai criar narrativas e criar produtos para que os tomadores de decisão dentro da COP possam se basear ou não. E aí que vem a treta toda, que não adianta porra nenhuma a parte científica e a parte de implementação se os políticos não quiserem implementar. Porque quem decide no final é a COP, que é a Conferência das Partes, que vai dizer que basicamente é a Conferência dos Países, que acontece todo ano, só esse ano, exceção, desde de 1994. E na Conferência das Partes a gente tem ministros de estados e negociadores, e muitas vezes presidentes, quando as conferências são muito importantes, decidindo os acordos do momento. Só que uma coisa que talvez você não saiba é que a COP ela tem negociação ao longo do ano. Quando chega na COP, basicamente os textos já estão prontos. E ali na COP, a gente só vai tretar para ver o que a gente tira, o que a gente coloca, quais são o lobby que a gente faz para impactar no texto. Isso é muito interessante. E somente a COP, somente a galera lá da segunda semana de negociação, eles podem simplesmente derrubar uma negociação do ano todo. Tipo, uma coisa que foi debatida o ano todo, que seria certo que a gente ia aprovar aqui, não gostei disso, não vou aprovar, não está de acordo com o meu interesse político. Na minha visão, essa é uma das grandes áreas de entendimento que a gente precisa ter das COPs, que ela não é uma conferência científica, ela não é uma conferência de economia mundial. Claro que essas coisas vão impactar, mas ela é uma conferência política. Os interesses políticos vão estar acima de tudo
até mesmo das pessoas que vão morrer ou estão vivendo em decorrência do aquecimento global e das mudanças do clima. E aí, como é que se dá a nossa participação dentro da COP e dos outros espaços também, né? A gente tem as constituencies de sociedade civil. Aqui são todas as constituencies que existem hoje. Existe a IUNGO, que é a constituência de jovens, a de indígenas, a de organizações ambientalistas, autoridades locais, sindicatos, negócio, indústria, gênero, mulheres, fazendeiros e pesquisa. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é as constituencies, elas representam interesses mútuos da sociedade civil. Porque vai ter desde gente legal, que são os indígenas, os jovens, gêneros, mulheres, até na parte aqui de sindicatos e negócios de indústrias, indústria petrolífera também impactando nas negociações. E existe uma discussão muito interna dentro das conferências se indústria petrolífera poderia ser allowed, né? ser permitida entrar no espaço de negociação, já que elas têm um poder muito forte de tomada de decisão, já que ela tem muito dinheiro. Isso é uma discussão muito importante. E como é que as constituencies impactam nas negociações? Cada constituency tem um número de badges, né, um número de credenciais, que dá permissão para ter algumas pessoas que entram na conferência como observador de sociedade civil. E todas as constituencies fazem um discurso de 2 minutos em plenária. São interferências consultivas, não tem poder de deliberação, porque só os países têm poder de deliberação dentro das COPs. E assim como qualquer outra conferência de ONU, a decisão dentro da COP, ela precisa ser unânime. Então, é uma decisão em consenso. Por isso que dá muita treta para a gente conseguir uma unanimidade dentro das conferências de clima. E aí eu chego um pouquinho falando para vocês das minhas percepções enquanto pesquisa, né? Além de jovem ativista, eu decidi estudar isso para entender como de fato é que a gente impacta, ou se a gente lá só está pagando papel de palhaço. E aí eu decidi estudar especificamente a Conferência de Clima de 2015, que é considerada a conferência mais importante dos últimos anos. E como é que, de fato, a gente, enquanto jovem, debateu ou incidiu de alguma forma dentro do acordo. Esses são os 5 principais temas de juventude que eu consegui, dentro da minha pesquisa, entender e perceber que os jovens estavam falando muito disso. O primeiro vem educação e mudanças climáticas, que é um dos principais temas de interferência da juventude, porque existe um parágrafo dentro do texto base da conferência, que é o artigo 6, que hoje é chamado de ACE, Action for Climate Empowerment. Os jovens falam muito desse ponto, mas é um ponto que literalmente o presidente caga. Tô nem aí. Só o jovem que está lá fazendo bagunça, só o jovem que está lá tentando dialogar com isso. Porém, as organizações de juventudes, elas de fato acabam impactando na negociação, porque os países não estão nem aí para discutir o tema de educação e mudanças climáticas. Esse é um ponto interessantíssimo de discussão dentro da conferência, e existem países aliados dentro dessa discussão. E aí a gente pode citar desde a Costa Rica, Itália, França, Alemanha. Não sei se vocês viram, mas a Itália colocou educação climática como um dos pontos importantes e obrigatórios do currículo das escolas na Itália. Então, isso a gente vai criando aliados de países ao longo do nosso planeta. O outro ponto é a equidade intergeracional, que essa é a mais importante discussão dentro dos grupos de juventude dentro da COP. E o meu exemplo que eu vou trazer para vocês daqui a pouco está relacionado à equidade intergeracional e como a gente conseguiu colocar isso dentro do texto do Acordo de Paris. O outro ponto é a justiça climática, que é o meu ponto de paixão, e basicamente é a interconexão entre os impactos das mudanças do clima e como é que esses impactos são sentidos pela população
sentido pela gente e também pelos mais vulneráveis. Esse tema é um tema muito deixado atrás das cortinas, porque ninguém quer, de fato, debater a parte social das mudanças do clima. Ainda se entende a conferência como um espaço de mitigação de gases de efeito estufa somente, ou de adaptação, de transferência de tecnologia. Isso é muito importante. E até os países mais progressistas, por exemplo, a Noruega, dentro da negociação, eu lembro que a gente tinha uma discussão muito grande, né, de colocar direitos humanos como no Acordo de Paris, dentro do propósito, que é o artigo 2 do Acordo de Paris, para garantir os direitos humanos relacionados aos impactos das mudanças do clima. E foi a Noruega que tirou isso, que é um país considerado progressista e que tem diversos exemplos de políticas de direitos humanos a nível nacional. A razão que elas tiraram isso foi falando que a gente estava em uma conferência de mudanças de clima e não numa conferência de direitos humanos. Mas a gente entende, enquanto sociedade civil, que clima vai falar de temas interseccionais, e a gente cada vez mais precisa fortificar isso. Outro ponto importante, que não só a juventude, mas também a constituinte de gênero traz muito essa relação de gênero e clima, e para além da discussão nacional, existe também uma discussão de como a gente garante a participação de mulheres dentro da conferência e de tomadoras de decisão. A gente tem, na última COP, uma decisão muito importante relacionada a gênero, então aconselho, se vocês gostam de política internacional, entender como saiu o painel de gênero relacionado a gênero e mudanças climáticas dentro da UNFCCC. Só vocês digitarem gênero, COP 25, que foi um dos principais acordos que aconteceu na última COP. E o último ponto mais interessante também é o negócio de perdas e danos. O que é perda e danos? O que é essa porra? Basicamente são os países que já não tem mais como se adaptar, ou não tem mais como, e também políticas de mitigação não servem para eles, ou seja, são os países que já estão fodidos mesmo, vou desaparecer daqui a algum tempo, ou já não tenho dinheiro para me adaptar porque um furacão veio e destruiu tudo. Esses países entram em políticas de perdas e danos, que basicamente é como é que os países desenvolvidos conseguem transferir dinheiro e transferir tecnologia para esses países que já estão sofrendo os impactos das mudanças climáticas e não conseguem, por questões óbvias de inequalidades, opa, de desigualdades, se adaptar. E esses são os temas mais importantes de juventude, de acordo com minha pesquisa. E aí, como é que a gente impacta nisso, né? Como são as formas de advocacy dentro da Conferência de Clima? E aí eu trouxe 3 exemplos para vocês, e aí entra muito na primeira discussão que a gente teve. A Aninha vai trazer a percepção dela sobre lobby e advocacy, porém a minha percepção vai muito no sentido de advocacy é um tema guarda-chuva, todo lobby é advocacy, todo ativismo é advocacy, toda comunicação é advocacy, mas nem toda advocacy é lobby, ou nem toda advocacy é ativismo, ou nem toda advocacy é comunicação. A grande diferença dos 3 é que o lobby, você vai interferir em um texto específico, seja um texto de negociação, seja uma política pública nacional ou subnacional. Você vai mudar a legislação, você vai fazer proposições de texto, inclusão ou exclusão de coisas desse texto. E nessa parte de lobby, o gingado e a cara de pau é a melhor coisa que existe, porque como você não tem poder de decisão, você pegar os negociadores e tentar conversar com eles, e não só conversar, apresentar as propostas de lobby para a convenção, para eles, são as coisas mais interessantes que existem. E aí eu aconselho vocês a estudarem, se vocês se interessam na parte internacional, como é o texto dos acordos. E como é o texto, quando você vai fazer um lobby ou escrever algo relacionado a lobby, você vai tentar colocar sua ideia
dentro da estrutura do texto, do acordo. Porque, basicamente, o negociador ou o tomador de decisão não quer ter trabalho. Se você chegar lá e só falar com ele, a gente precisa incluir gênero, tá, maravilhoso, vamos incluir gêneros, mas ele não vai incluir porra nenhuma. Se você chegar lá com um documento já fazendo a sugestão, você tem mais chances desse país ou dessa coalizão de países defender sua causa. Isso é muito legal. Ô, Ju, eu não estou vendo o tempo, não. Tu me para, vou viada. Tem 10 minutos, tem 10 minutos. Ai, que arraso. E aí, um outro tipo de advocacy é o ativismo. E aí, é uma área que eu gosto muito, porém tem organizações que odeiam, porque, basicamente, a gente usa o ativismo para escrutínio público, para chamar atenção para uma causa. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. O Engaja, que é a organização que hoje, junto com a Ju, eu sou conselheiro, a gente se tornou famoso nas conferências de clima da ONU por fazer ações de ativismo contra tomadores de decisão do Brasil. E esse exemplo que eu trouxe foi quando a gente entregou o troféu do MC Desmata para o ex-governador do Pará, porque isso foi em 2017, e o Pará ele foi recorde de novo de desmatamento no Brasil. O Pará sempre é recorde desde 2005. E aí ele ia falar em um evento sobre as políticas maravilhosas de combate ao desmatamento do estado do Pará. Então, a partir desse momento que a gente cria uma ação de ativismo e leva a atenção para o que está se falando, a gente não só faz o escrutínio público com o tomador, a tomadora de decisão, mas a gente pauta a nível nacional determinados assuntos. Porque isso aqui dentro da conferência, ter uma news ou uma notícia dentro da conferência sobre um tomador de decisão no Brasil, talvez não impacte muito, mas quando a gente vem a nível nacional e a subnacional, isso é Jornal Nacional, isso é o Jornal do Estado que a gente está falando, e a gente vai cobrindo diversas coisas. E aí, a outra forma é a comunicação, que está muito alinhado com tudo que a gente vai fazer. A gente utiliza a comunicação também como forma de advocacy, que a gente vai tentar impactar em determinada agenda. Essa aqui dentro das conferências de clima, tem uma grande ação que acontece todo dia, que é o Fóssil do Dia, e no final da conferência existe o Fóssil of the Year, que aí traduziram para o Fóssil Colossal. E esse Fóssil Colossal é basicamente o pior país nas negociações durante a COP. E o Brasil ganhou na COP25, assim como ganhou na COP24. E isso é muito importante porque só o fato de receber o troféu se torna assunto no país, e isso pauta a mídia e acaba pautando determinadas pautas, desde incentivar políticas de meio ambiente a nível subnacional, tentar cada vez mais dialogar com os estados e governos para que a gente paute posições mais progressistas do governo dentro das negociações. Então, isso é super importante a gente alinhar essas 3 estratégias. E aí só para vocês saberem, quando eu liderei algumas delegações para a conferência, a gente sempre divide os times de conferência de clima da ONU nesses 3 pontos. E cada pessoa vai fazer um papel diferente, viu, gente? Porque, por exemplo, a pessoa que fez o lobby lá não pode ser a pessoa que está fazendo ação de ativismo. Porque tomador de decisão é gente. Ele vai pegar ranço de você e não vai falar mais com você nunca. Então, todas essas ideias, elas são desenvolvidas muito na prática, nesses espaços. E aí, outra diferença do espaço internacional é a possibilidade de contato muito próximo com tomadores de decisões, tanto internacional quanto nacional. Porque uma conferência da ONU você pega um busão mesmo, com o ministro de Estado. Você pega um busão com sei lá quem, você pega um busão com sei lá quem. Isso te dá uma conexão com tomadores de decisão que você nunca vai ter a nível nacional, porque nosso país é enorme
e a gente não consegue diariamente ter contato com essas pessoas. Então, eu vejo esses espaços internacionais, para além da estratégia internacional, impactar no texto de uma determinada negociação, mas também como um espaço para a gente, de fato, impactar a nível nacional também. Por fim, eu trouxe 2 exemplos para vocês de advocacy que a gente fez a nível internacional. O primeiro a nível internacional e o segundo a gente trazendo já para o nível nacional, mas aconteceu dentro de uma conferência de clima. O primeiro é a treta toda para a gente colocar a equidade intergeracional dentro do Acordo de Paris, que entrou no preâmbulo, ou seja, não tem poder legal de implementação, porém está reconhecido ali. Toda a nossa discussão durante a COP21 foi para a gente colocar a equidade intergeracional dentro do texto de propósito, que era a garantia políticas de equidade intergeracional para que as futuras gerações tenham o mesmo acesso a recursos naturais que a gente. Porém, esse tema é um tema muito difícil, porque os estados, a gente vive, a maioria dos estados do mundo vive em um ciclo de governos. Então, como eu vou criar políticas para falar com uma população que nem nasceu ainda? Então, isso é um tema muito importante para a juventude, mas é um tema também muito difícil de ser debatido a nível internacional. O outro exemplo foi quando a gente conseguiu, finalmente, colocar um ponto focal de educação climática no Brasil. Por quê? Existem decisões de COP que precisam ser implementadas a nível nacional. A COP12 de Doha criou a plataforma de Doha, e um dos pontos da plataforma de Doha era sobre educação climática e falava que os países signatários, os países que assinaram o acordo, tinham que apontar um ponto focal nacional de educação climática. Esse ponto focal teria que ser responsável por implementação de políticas de educação climática a nível nacional. Só que o Brasil não tinha apontado ninguém até 2015. E a gente ficou literalmente 3 anos pentelhando a galera lá dentro da COP para que esse ponto focal fosse um jovem e que dialogassem com organizações de juventude do país. E aí, muito em parceria, tanto com não só a galera do Engaja, mas também a galera do Clímax Brasil, que a Ju também faz parte. Nós, né, viada? E aí, a gente, de fato, conseguiu que fosse apontado um ponto focal brasileiro de educação climática. E foi por causa disso que foi criado, dentro do Ministério do Meio Ambiente, o site EducaClima, que é uma plataforma para que as pessoas tenham acesso a conteúdo em educação climática e também de oportunidade. Esse site, agora, principalmente a partir de janeiro desse ano, a pessoa do Ministério do Meio Ambiente responsável por isso, hoje eu sou amigo dele, ele quase não tem verba para ele. É tipo, o governo Bolsonaro acabou e corre risco até de sair do ar o site com tanta informação legal sobre clima e sobre educação e todas essas conexões que a gente pode fazer. Eu quis trazer esses exemplos para vocês, porém, eu estou aqui, se tudo que vocês quiserem trocar de ideia no final, é nós demais, e foi muito legal poder compartilhar um pouquinho com vocês. Obrigada, Iago. Adorei. Eu queria comentar um monte de coisa também, fui comentando no chat o que deu. Vou passar para a Ana, gente, e aí a gente deixa os minutinhos finais para as perguntas. Já tem um monte de pergunta aqui. E aí a Clara está organizando essa parte das perguntas, tá? Ana, eu compartilho sua apresentação aqui, né? Eu vou passando para você. Isso. Tá bom. Aí, como o Zoom me odeia, gente, vocês vão ver que meu nome está escrito ali e eu estou aparecendo em outra tela, que é aqui no computador, no celular. Deixa eu ver se vai dar certo. Tá. Se der eco, vocês me avisam, tá? Porque como eu estou no Bluetooth, às vezes o celular volta o eco. Tá um pouquinho, mas bom, vamos lá. Atrapalhando. Tá? Deixa eu ver se eu consigo.
Melhorou? Sim, sim. Bom, então, rapidamente, né, sou formada em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Brasília e especialista em Comércio Exterior pela Fundação Getúlio Vargas. Minha vida profissional começou na Câmara Americana de Comércio, com uma pegada totalmente voltada para business mesmo. Durante o meu trabalho na Câmara Americana, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Brasília Sem Fronteiras, que foi um programa do governo do Distrito Federal para levar jovens do CIL, eu não sei se tem alguém de Brasília aqui, mas é o Centro Interescolar de Línguas, que é da rede pública de ensino de línguas estrangeiras. Então, estava tendo uma grande evasão na época dos jovens entre 14 e 16 anos, por conta das políticas de jovem aprendiz, e eles estavam querendo algum incentivo para que os alunos, de fato, se formassem, né, como no inglês, no espanhol, no japonês, enfim. E aí, quando eu fui convidada, eu achei sensacional, porque para mim o problema do Brasil é a educação. Então, foi bem legal ter contato com as universidades no exterior para promover esses cursos de extensão para esses jovens. E aí, eu fui convidada para voltar para Anshan. Aí, passei mais um ano lá, e na parte comercial também. E aí, surgiu a oportunidade de migrar para a área de relações governamentais, de supetão. Foi um dia, me perguntaram se eu tinha interesse. Eu falei, acho interessante. No dia seguinte, Ana, parabéns, você foi promovida. Para o meu desespero, né? Porque, de repente, eu tive que aprender tudo do zero. Nunca nem tinha ouvido falar direito, né? A gente olhava de rabo de olho os times, enfim. Mas foi na pressão e na prática mesmo. E eu fui me encantando cada vez mais com a área, até que surgiu a oportunidade de ir para a BMJ, que é a Barral M. Jorge, que eu estou aqui, né? Desde 2016. Eu também sou responsável desde janeiro pelo setor de agronegócio, bens de consumo, sustentabilidade e saúde. Sou cofundadora do Women Inside Trade, é uma plataforma também de incentivo a mulheres no comércio internacional, e trainer da Dale Carnegie aqui em Brasília. Pode passar, Ju. Foi? A parte que vocês já conversaram, né, no nosso quebra-gelo, foi proposital, né, para colocar vocês já nesse mindset do que é lobby e o que não é. Eu não vou abrir aqui por conta do timing mesmo, mas vocês já tiveram a oportunidade de debater. E na nossa percepção, pode passar, Ju. A minha percepção é compatível com a do Iago. Para mim, lobby, que hoje está sendo tratado como relações institucionais e governamentais, é o processo de gerenciamento das atividades e ferramentas para defesa de interesses, em todas as esferas, seja local, estadual, nacional, global, enfim. Mas geralmente, de fato, envolve poderes constituídos por conta da iniciativa de políticas públicas e implementação delas. Então, em síntese, na BMJ, o que a gente defende é que é uma atividade pela qual atores sociais e econômicos fazem chegar aos tomadores de decisão política a sua visão e buscam influenciar as políticas públicas da melhor forma possível. Pode passar. O que não é lobby? E aí eu achei muito interessante no grupo que a gente estava conversando que duas das meninas falaram, tive a percepção de que é uma coisa negativa, quando a gente olha na mídia, a mídia lasca a nossa perna. E aí eu até brinquei com elas, né? Gente, quando eu tenho tempo, eu falo que eu sou lobista. Quando eu não tenho tempo, eu falo que eu sou profissional de relações governamentais. Porque sempre gera pelo menos meia hora de conversa. E é muito importante que vocês saibam que lobby não é crime. Lobby não é corrupção, lobby não é tráfico de influência. Esses crimes já estão previstos no Código Penal, tem punição, né, devida a eles enfim. Se a pessoa estiver fazendo isso é porque ela não é um bom profissional. A carreira de lobista ela é tão digna quanto qualquer outra profissão. O Luiz está botando aí, né? Eu faço a mesma coisa, pois é. É uma profissão tão digna quanto qualquer outra e a gente tem que prezar pela ética, eu vou falar mais aí um pouco para frente, e cada um preza pela sua imagem da forma como acha mais adequada, né? Mas o ideal realmente é que vocês se espelhem em lobistas bons profissionais, né? A gente tem a ABRIG, que é a Associação Brasileira de Profissionais de RIG,
A atividade foi registrada como uma profissão nacional, então está indo no caminho certo para a gente sempre poder batalhar pela desmistificação dessa percepção pejorativa da palavra. Pode passar. Então, só para vocês terem noção, eu até ia falar um pouco mais sobre o processo de legalização e de instituição em torno da atividade, mas achei interessante resumir a esse slide. Então, desde 2005, com o mensalão, cada vez mais as leis vêm sendo aprimoradas. Então, a gente teve a Lei de Acesso à Informação, Lei de Lavagem de Dinheiro, Lei Anticorrupção e a Operação Lava Jato. Todas elas contribuíram para modificações e fortalecimento das leis anticorrupção. Então, né, voltando para o Código Penal, hoje eu acho que mais legislação do que a gente tem para garantir uma atividade segura e legítima está difícil. A questão é realmente os poderes conseguirem fiscalizar e manter essa atualização. Pode passar. Como não é tão consensual assim, né, a diferença entre lobby e advocacy, eu puxei esse gráfico do Politize. Politize é uma plataforma que eu acho bastante didática para vocês que tiverem maior interesse em pesquisar a respeito da atividade, principalmente no âmbito do legislativo. Eles são bastante didáticos, não aprofundam tanto, mas para ter um panorama geral é muito bom. A única coisa que eu discordo aqui igualmente como o Iago falou, que os exemplos dos interesses representados não se limitam à iniciativa privada no lobby e ao terceiro setor na advocacy, muito pelo contrário. O lobby, para mim, faz parte de uma estratégia de advocacy, ela é uma etapa, pode ser considerada uma ferramenta, e um exemplo que eu gosto muito de usar é a questão que voltou esse ano agora, né, que apresentaram um projeto de lei para acabar com a obrigatoriedade de uso das cadeirinhas infantis em carros. E uma ONG estava por trás tentando engavetar esse projeto de lei. E aí depois descobriram que essa ONG era financiada pela indústria que construía, né, que fabricava as cadeirinhas. Deixou de ser legítimo o pleito? Né? É um interesse maior? É um interesse maior. Ele é convergente, né? Tanto a questão das reservas, enfim, comerciais dessa empresa que financia essa ONG, mas também do direito à vida e da segurança das crianças nos carros, que com o tempo, o cinto de segurança foi a mesma coisa. A gente tem inúmeros exemplos no legislativo que vai ter esse conflito de interesses, mas que acaba sendo por um bem maior. Então, sempre uma coisa que eu levo para a vida, desde que eu entrei nessa área, é que o mundo dá voltas. Então, a gente tem que... E a diferença de uma boa estratégia é quando você consegue mapear todos os stakeholders envolvidos e identificar as consequências das suas ações e os grupos de impacto das suas ações. E, obviamente, vai pelo bom senso e pelo seu objetivo de você trilhar o maior e o melhor caminho nessa estratégia. Pode passar. Como eu tinha falado da ética, eu ia até traduzir essa frase e acabei esquecendo, mas demora 20 anos para você construir a sua reputação e 5 minutos para você derrubar ela. Então, se você pensar bem, você faria coisas de forma diferente. E essa, né, o Warren Buffett faleceu, um dos principais bilionários, né, americanos, enfim, e é muito verdade, gente. Eu acho, a gente tem um consultor também mais sênior lá na consultoria, que ele fala assim, Ana, eu sempre trabalhei para mim mesmo. O meu comprometimento é que mudava de empresa para empresa. E eu achei essa colocação fenomenal. Tipo, é o seu nome, é a única coisa que ninguém te tira. Então, preze por ele. Se você está atuando e está achando que você está infringindo seus valores, que está errado, só cabe a você tomar a decisão de não continuar. E aí, cada um com a sua consciência, né? Mas as regras do jogo existem, como eu falei, todas as leis também, enfim, para proteger tanto os servidores públicos e políticos quanto os atores da sociedade privada, e elas impõem os limites. Se você quiser infringir limites, você tenha consciência das consequências.
E relações governamentais é um pleito da democracia, né? O artigo 5º da Constituição fala que é legítima a defesa de interesses e que qualquer pessoa, qualquer entidade pode fazer essa defesa. Tá vivo? Achei que ele já tinha morrido, gente. Então, desculpa. Obrigada aí pela correção. Pode passar. Então, o que é importante, né, nessa estratégia e na atuação? Uma boa rede de contatos, com certeza ela facilita a sua vida, mas hoje já não é mais suficiente. A gente até brinca no mercado que quem vende contato é ultrapassado. Hoje a gente tem mecanismos muito mais eficientes e legítimos de conseguir agendamentos e pleitos pela iniciativa científica, né, por dados, por argumentos bem construídos, muito mais do que, é meu amigo, então me recebe. O planejamento, estratégia, escrever boas mensagens, uma compreensão profunda do funcionamento da opinião pública, de negócios e política é muito mais importante. E aí, se vocês conhecem bem advocacy, falam assim, mas isso é advocacy. Como eu falei, para mim, as duas ações andam juntas. Pode passar. E pula as dúvidas também, porque vai ficar para o final, né? Aí, só para vocês terem noção, desde janeiro a gente modificou a estrutura da consultoria, e aí você fala assim, poxa, mas a Ana cuida de agronegócio, sustentabilidade, de saúde, bens de consumo? Sim. Não sei se meus clientes são maravilhosos, mas o pilar da sustentabilidade atrai todos eles hoje, por isso que ela está centralizada aí também. E foi um dos paradigmas que eu quebrei atuando dentro da consultoria, de que multinacional só se preocupa com o bolso. Não é verdade. Hoje a gente tem profissionais maravilhosos cuidando das áreas de sustentabilidade e de relações governamentais dessas empresas. E mais do que nunca esse ano veio para provar que a gente tem pessoas por trás dessas empresas que de fato se preocupam com o futuro dos seus filhos e seus netos. Então, é muito comum, eu diria que praticamente diário, os alertas e notas legislativas que a gente constrói, utilizando de argumentos voltados para a sustentabilidade de uma forma geral, principalmente agora o mercado de crédito de carbono está crescendo muito na pauta das empresas, que é justamente para saber como que elas podem contribuir, o que elas têm que fazer e remanejar em relação a embalagens, em relação ao processo produtivo, a utilização do uso da água, da melhor maneira possível. E isso acaba contribuindo para o negócio como um todo. Pode passar. Como eu antecipei, né, o espaço para pautas coletivas está gigantesco agora, e eu até brinquei numa reunião que a gente teve, que tá muito mais fácil, porque o contraditório está vindo da pessoa que deveria, do poder, que deveria ser o porta-voz das prioridades da sociedade como um todo. E por isso não está acontecendo, está mais fácil da sociedade se unir como um todo. Então, pela primeira vez, a gente começa a ver ambientalista com ruralista se reunindo no Planalto, no Congresso, nos webinars, enfim, tem que ter... gente, eu perco o foco com facilidade. Então, tá muito mais fácil da gente encontrar pontos de convergência nos diálogos e construir acordos e textos consensuais a respeito de propósitos maiores. E eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que é uma oportunidade para a gente se construir, porque não antes era o setor, né? Eram os ambientalistas, eram os ruralistas, era a sociedade da iniciativa privada. E agora tem muita gente convergindo para um ponto só, e eu acho que essa união, essa força, vai de fato contribuir para o andamento dessas pautas da melhor maneira possível. Pode passar. Aí eu trouxe o case, eu acho que pelo tempo não vai dar para a gente fazer, mas é um dos meus clientes, eu pedi autorização para passar para vocês verem que o terceiro setor também contrata empresas de lobby, né, consultorias de relações governamentais. Foi um projeto muito legal que a gente tocou em 2018. A Oceana tinha uma campanha de advocacy, o lema deles é proteger os oceanos e alimentar o mundo.
E aí, quando eles, né, apresentaram para a gente a questão, a gente falou, bom, então vamos fazer um mapeamento das dificuldades de vocês e o objetivo que vocês querem alcançar para a gente poder trilhar a melhor estratégia. Então, qual é o problema? Quais os impactos desse problema? Quem é afetado pelo problema? Como que eu quero contribuir para solucionar o problema? Como que eu posso contribuir para solucionar o problema? E quais as consequências da minha solução? Esses questionamentos são chave para qualquer boa estratégia de lobby ou de advocacy. Por quê? Porque, como eu falei, o mundo dá voltas, né? Então, o que é um problema para você pode não ser um problema para quem está no local afetado ou então para a pessoa que está praticando aquela ação de uma forma geral. Então, a gente tem que entender por que as pessoas estão agindo daquela forma e o que elas buscam para poder encontrar o melhor argumento que vai captar a atenção delas a sentar e conversar com você. Por que eu coloquei duas perguntas diferentes sobre como que eu posso contribuir e como que eu quero contribuir para solucionar o problema? Às vezes, você quer mudar o mundo, mas você não tem dinheiro para fazer uma campanha, você não tem os argumentos necessários, você não pode ir até o local. Então, ao identificar essas suas limitações, também facilita para você traçar uma estratégia que para você vai ser a mais eficaz. E quais as consequências da minha solução? A partir do momento que você fala assim, beleza, essa é a solução para o meu problema. Só que será que a sua solução não gera problema para outras pessoas? E se gerar, você é responsável por identificar como que você pode solucionar o problema delas a partir daí também? Então, tudo isso a gente tem que mapear e por isso que é tão delicado a gente falar que uma pessoa está certa e a outra está errada. Geralmente, a melhor estratégia, que é muito, muito difícil, é você construir uma situação ganha-ganha. Nem que ambas as partes ganhem um pouco menos do que a gente esperava, mas não deixa de ser um ponto favorável para uma próxima luta, digamos assim, né? One step at a time, né? Um pequeno passo de uma vez. Então, sempre tenha em mente o que, quem, quando, onde, por quê, para poder ajudar vocês a trilhar essa estratégia. Pode passar. Aí, o caso, né, o que a gente fez? A gente atuou para a sanção, para que houvesse o sancionamento da Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca no Rio Grande do Sul. Ela foi construída por pescadores artesanais e armadores de pesca com o apoio da Oceana, e por trás da Oceana estávamos nós também. E qual que era o objetivo? Eles percebiam que a cada ano eles pescavam menos, os pescadores artesanais. E com isso, as famílias estavam gerando uma renda menor, estava passando por dificuldades e toda uma comunidade estava sendo prejudicada em função disso, né? E, ao mesmo tempo, 90% das indústrias estavam fechando no estado por conta da escassez de peixes na região. Como o lema da Oceana é proteger os oceanos e alimentar o mundo, eles acreditam, né, em pesquisas e em dados científicos de que uma pesca sustentável pode alimentar o mundo por muitos mais anos, né, e muito mais pessoas. E aí, com essa política estadual, a gente conseguiu proibir a pesca de arrasto por traquineiras. Aí, não sei se todo mundo sabe, mas é um navio gigantesco que passa uma rede. E aí ele vai levando tudo que tiver. Leva coral, leva golfinho, leva tartaruga, tudo. Leva peixe pequeno, leva tudo que não deveria. Estraga 100% do ambiente marinho. E isso foi em 2018. Esse ano eles já reportaram uma melhoria muito grande na época da pesca das tainhas. E o mar também, de uma forma direta ou indireta, um pouco mais limpo. Como a questão da qualidade da água também melhorou. Quem ficou prejudicado nessa história? Não vou entrar nesse caos agora, mas obviamente que se vocês jogarem aí as notícias, vocês vão ver que teve uma movimentação, principalmente vindo de Santa Catarina. Enfim, outros estados ficaram chateados com a gente, mas como ela de fato está se provando eficaz e benéfica para o estado, outros estados não fronteiriços estão buscando uma aprovação similar.
Vai lá. Eu tenho mais quanto tempo? Também, ó, só botaram a gente que fala muito hoje. 5 minutos. Então, qual que é a inteligência para uma melhor tomada de decisão? Você não tem que conhecer só o governo, você tem que saber a área de atuação em detalhes que você tá, porque às vezes um argumento que vai chamar a minha atenção pode não chamar a do meu colega. E você, então, vai fazer, é que nem currículo, você faz um para cada vaga que você está concorrendo, porque as vagas esperam pessoas, né, com perfis diferentes. Então, é melhor você focar nos argumentos corretos para ter o máximo de eficiência possível. Ter todas as informações prévias do mercado, setor e quais as legislações que implicam naquilo que você quer mudar. Às vezes é melhor começar pelas beiradas do que ficar com um ponto focal específico. E informações políticas, econômicas, comerciais que são fornecidas, como a gente falou, né, tudo com embasamento científico, com argumentos corretos e estatísticas, enfim, você consegue fazer um position paper, que a gente chama, muito mais eficiente. Pode passar. Então, como eu falei, né, lobby faz parte de advocacy, na minha percepção, e aí a gente, de fato, constrói campanhas, né? Você tem que saber os seus públicos de influência e a forma como você vai influenciar cada um. Até no grupo que a gente conversou antes, eu falei, se você fizer uma manifestação, você vai chamar a atenção da mídia, você vai chamar a atenção da população, você chama a atenção de muita gente. Mas será que a sua manifestação foi eficiente o suficiente para te abrir a oportunidade de sentar com aquele tomador de decisão? Se sim, maravilha. Então, é esse o objetivo que vocês vão buscar, né? E a partir do momento que você tem essa oportunidade, que você vai sentar com o stakeholder principal, você já está no âmbito do lobby, né? Integrar as diferentes vozes, o mapeamento de stakeholders é fundamental, você saber quem é a favor, quem é contra, quem que você tem que convencer, se você soltar alguma coisa na mídia, qual a repercussão que aquilo pode gerar, e aí acompanhar isso também com uma outra frente, e envolver o máximo possível de aliados para poder dar força e legitimidade à sua mensagem. Pode passar? As novas tecnologias estão contribuindo muito, o pessoal até fala, será que minha carreira vai acabar? De forma alguma, eu acho que elas vêm para somar. A diferença é que se antes você tinha, sei lá, meia hora para encontrar a notícia, elaborar uma análise em cima dela e atuar, hoje você tem 5 minutos. Então, a gente tem que ser cada vez mais dinâmico. E o monitoramento fica facilitado, né? A partir do momento que você consegue robotizar palavras-chave, enfim, o Siga a Lei também, que é uma das plataformas que a gente usa para monitorar projetos do Legislativo, acaba que facilita a nossa vida muito mais do que ficar lá na leitura humana mesmo, né? De procurar palavras-chave e tudo mais. Pode passar? Bom, então os 3 objetivos principais do lobby, né, na nossa percepção, é informar, persuadir e criar a referência. E o criar a referência, gente, que é o pulo do gato. Porque a partir do momento, como o Iago falou, o político, né, ele tem preguiça. Não é preguiça. Porque eu acho que é o povo que mais trabalha nesse país, no final das contas, né? Eles não têm nem final de semana. Mas eles não têm como saber, não tem como ter um notório saber sobre todas as pautas e votações que eles têm. E por isso que eles têm lideranças, né, tanto partidárias quanto de governo, como eles têm orientações de bancada, eles se unem em bancadas, frente parlamentar, ambientalista, né, todas as frentes, enfim, para somar o máximo possível de ideias e eles formatarem a própria opinião. E se você se torna uma pessoa que tem credibilidade, que mostra seriedade e que está ali para contribuir com o processo, você se torna uma referência ali dentro. E a partir daí facilita muito a criação e a influência das políticas públicas. Acho que acabou. Aí, só fazendo um adendo que as meninas me perguntaram, existe formação específica para ser lobista, né, para atuar com relações governamentais? Não. Eu acho que
você ser curioso, ler muito. O cara de pau, eu gosto de falar que é uma pessoa mais ousada, você não pode ser tão tímido, né, para poder abordar os parlamentares e os stakeholders. Mas eu acho que habilidades de comunicação influenciam muito mais o sucesso da sua carreira ou não. Então, você saber negociar, você ter uma boa redação, você conseguir concatenar as ideias, né, tipo coesão e coerência, e um pouco de noções de direito constitucional e administrativo com certeza somam ao sucesso das suas estratégias. Mas se você defende uma farmacêutica, é bom que você saiba sobre medicamentos. Se você defende um agro, é bom você saber de sementes e defensivos agrícolas, enfim. Você vai conforme for. E o consultor, como eu, é bombril, gente. Cada cliente que vem é uma pauta nova, e aí a habilidade de lero-lero é a que conta mesmo. Obrigada, Pronto, Ana. Pegar o gancho já, vou passar para a Clara para a gente emendar nas perguntas, tanto feitas para o Iago quanto para você. Vou passar para a Clara, então. Tá. Beleza. O que vocês preferem? A gente pega já o gancho da Ana, faz as duas perguntas para ela. Na verdade, a última, o Iago já até respondeu aqui no chat. Ou a gente volta para o Iago? Acho que a gente podia fazer a pergunta 6 da Luana, né? Que aí já pega o gancho da Ana e depois volta para o Iago. Pode ser? Beleza. Então, Ana, a pergunta para você da Luana. Ainda que as multinacionais se preocupem com sustentabilidade, o objetivo principal ainda é o lucro e o consumo, certo? Como é lidar com essa questão dentro do mundo do RG, sendo que nenhuma das metas ambientais são alcançadas nesse modelo de negócio que temos hoje? Tá, vamos lá. Concordo que o objetivo principal é o lucro e o consumo, mas, como eu falei, o mundo dá voltas. Então, se a gente não tem uma empresa que lucra, a gente não gera emprego e a gente não gera renda, e aí a gente gera desemprego, miséria e fome. Em síntese, tá? Não vou entrar nos mínimos detalhes. Mas como o nosso modelo de negócio é hoje o sistema capitalista, é muito difícil você separar o joio do trigo. O que eu acho que foi mais impressionante para mim é a sensibilidade, porque antes de trabalhar com eles, eu tinha essa mentalidade, tipo, mas é só o lucro, tá fazendo para sair bem na mídia. E hoje não é. Existe um propósito por trás. Mesmo que seja uma vida longa para a própria empresa. Mas existe um motivo mais nobre, uma consciência maior do que, sei lá, uns 20 anos atrás, digamos assim. Então, eu acho que hoje, principalmente, essa questão do Mercosul-União Europeia, por exemplo, né, o acordo comercial, tá tendo tanta repercussão porque, de fato, está começando a mexer no bolso do país. Então, a partir do momento que você interrompe o fluxo de caixa, que você realmente consegue associar iniciativas sustentáveis ao fluxo de caixa, a balança comercial, enfim, ela ganha um peso maior. Porque as pessoas começam a perceber que o bicho vai pegar em outra frente. Então, por prioridade ou não, o tema está surgindo como a principal diretriz no mundo dos negócios. E aí, no longo prazo, no médio e longo prazo, eu vejo isso como 100% benéfico para todo mundo. Sobre a questão das metas ambientais não serem alcançadas nesse modelo de negócio atual, a minha percepção também é que antes, quem defendia, quem negociava, era estritamente o poder público. A sociedade não era tão envolvida assim, era como o Iago falou, tipo, às vezes você tá lá, você vai perturbar e a pessoa não vai te ouvir. E hoje eu acho que tá ocorrendo um pouco mais essa questão de troca e de, opa, peraí, olha, sozinho a gente não tá dando conta, vamos colocar a ponta nesse jogo para ver se a gente consegue mudar a estratégia e gerar algum resultado eficiente. Então, por isso que eu tô falando, que hoje eu vejo como bons olhos esse caos, porque quem deveria se unir está finalmente se unindo. E antes isso não acontecia, era cada um por si. Você não via iniciativa privada falando com ONG, falando com o produtor, isso não acontecia. E hoje está acontecendo.
Então, eu acho que é um passo positivo, apesar do sentimento de retrocidade que a gente tem acompanhado, né? De uma forma geral. Obrigada, Ana. A Luana tem mais uma pergunta, que o Iago até respondeu, mas de repente você pode complementar também. Ela perguntou alguma dica de como ingressar neste setor vindo de uma formação em exatas. Aí o Iago disse para ela começar a se envolver em ONGs que fazem lobby, como voluntária, ganhar uma experiência aí, vai ficar mais fácil seguir esse caminho. Você tem alguma outra? Com certeza, eu acho que cientista de dados, a galera é toda de humana, gente, a gente demora para raciocinar. Não sei se a galera compartilha comigo, mas tem hora que dá tilt. Reforma tributária, pauta verde. Meu irmão, não é para qualquer um. Eu não sou uma dessas. Eu só sempre escuto, o que eu tenho que repetir, então, porque é difícil fazer aquelas contas todas. Então, com certeza tem pauta com estatística, com levantamento de dados mesmo, né? Que hoje as grandes consultorias estão cada vez mais trabalhando numa pegada mais de think tank, né? De criar conteúdo, de gerar conteúdo, principalmente por conta do acesso a tantos dados que a gente está tendo. Essa questão do portal da transparência, né? Por mais que muita gente não acredite, melhorou muito o acesso às informações do governo. Então, eu acho que tem tudo a ver também. São pessoas que vão ser fundamentais no futuro para ajudar a estruturar, a gerar, né, essas informações de uma forma mais exata mesmo. Beleza. Iago, vou ativar você agora, tem umas perguntinhas aqui. A primeira na aula foi a do Eduardo. Ele pergunta onde é possível obter mais informações sobre o número de badges disponíveis para as diferentes constituencies e como essa distribuição é feita. E aí ele me tem outra pergunta. Para ter acesso aos espaços onde os diálogos da convenção quadro ocorrem, é necessário estar credenciado com badge? Geralmente as constituencies elas têm muitas poucas credenciais, tipo entre 5 e 10 no máximo para cada constituency. Não é a principal forma de credenciamento para a conferência de sociedade civil. A principal forma é através de organizações, porque organizações também podem se credenciar na conferência, só que esse credenciamento demora 2 anos. Por exemplo, em 2018, a gente iniciou o processo de credenciamento do Engaja para ser uma das organizações que faz parte da Convenção Quadro como observadora. E aí, esse processo demora no mínimo 2 anos, porque você precisa mostrar os documentos, mostrar que você já trabalha com clima há mais de 5 anos na sua organização. E aí, no ano seguinte, a sua organização vai para a votação na plenária da COP com todos os países precisam aprovar a sua inclusão dentro da convenção, e aí você também vai ter uma quantidade de badges como organização de sociedade civil. E aí a outra forma de credenciamento é por governos. O governo do Brasil credenciava muitas pessoas, hoje não credencia mais, o Bolsonaro tirou isso. Era a maior delegação em COPs. A COP de Paris teve 800 pessoas de sociedade civil credenciada pelo governo brasileiro. E você precisa ter badge para entrar na conferência como observador. Existem espaços para a sociedade civil que são abertos, mas nem o observador de sociedade civil pode entrar em determinadas salas de negociação, que só as pessoas com badges governamentais que conseguem entrar nessas salas de negociações. Obrigada, Iago. E a Júlia, ela fez uma pergunta complementando a pergunta do Eduardo. Ela pergunta como é decidido quem vai fazer esse discurso de 2 minutos que você citou lá no início da apresentação, representando a constituency. É a própria constituency. Todas as constituencies têm reunião diárias durante o tempo da COP, e aí são os próprios jovens, as próprias mulheres, as próprias organizações de sociedade civil que definem quem deve ser a pessoa que vai falar em plenário.
posso só complementar em relação ao credenciamento, que, né, tem isso que o Iago falou, de que o governo brasileiro sempre foi muito reconhecido por prezar pela participação da sociedade civil nesses processos. Então, né, lógico que não era chegar no dia que ele ia te incluir, né, tem um processo com antecedências, tem que submeter seu nome, né, seus dados, seu RG, sei lá, seu passaporte, a organização que você faz parte e tal. E como isso não é mais possível, né, com esse governo, o que rola e o que rola muito nos outros países com organizações da sociedade civil, que é o que a gente tem experiência aqui, é você pedir as credenciais, o cadastro via outra organização, né? Então tem essa negociação de bastidores do tipo, sei lá, a gente pedir para, sei lá, agora vamos supor que o Engaja já tem o credenciamento, a gente negocia se Engaja pode me dar uma credencial para eu participar das negociações, e aí o Engaja tem, né, o secretariado da convenção manda avisos que as organizações têm um prazo tal para submeter os dados dessa pessoa, né? E quando você chega, tem todo, né, gente, vamos lembrar que é um lugar da ONU, que né, tem pessoas que requerem uma certa segurança, então tem toda uma checagem de segurança, raio-x, daí você tem que pegar essa credencial, todo dia é isso. Então é mesmo para restringir o acesso, e o que tem rolado é cada vez mais restrição de acesso à sociedade civil. Mas isso a gente pode conversar segunda sobre isso. Desculpa. Total. Não, total, Gil, porque é muito legal falar isso, e é interessante falar sobre restrição da sociedade civil, porque a ideia de participação em espaços internacionais de decisão é totalmente nova. Todas as discussões internacionais eram secretas e dos estados. A sociedade civil não participava dessas negociações. Então, a gente tem aí um desenvolvimento e a gente conseguiu diversas coisas, mas não é as melhores do mundo ainda. Beleza. Para quem não está acompanhando o chat, a Júlia perguntou aqui se as credenciais são pagas e o Iago já respondeu, disse que não. Eu vou colar aqui no chat as últimas duas perguntas, porque a da Kênia é um pouquinho longa, acho que vocês podem se perder um pouquinho quando eu ler. Vamos lá. Para esses países que irão perder os territórios, mesmo investindo em tecnologia, pesquisa, emprego, etc., os benefícios, o que será feito com as populações? As pessoas que sobrevivem irão para onde? Porque fico pensando que esse dinheiro desse investimento não está realmente acontecendo nos países que deveriam estar atuando. Fiquei pensando sobre isso, se existe uma relação de perspectiva com realocação de pessoas. Quênia, né? Existe Quênia. Sim, Quênia. O que acontece? A única política de realocação de dinheiro dentro das Nações Unidas, que é o Fundo Clima, o Green Climate Fund, ele foi criado na COP15 de Copenhague, e ele começava a valer a partir desse ano, só que não teve COP. Então, provavelmente, ele vai começar a valer ano que vem. A ideia, quando se pensou no Fundo Clima lá em 2009, era que de 2009 até 2020 a gente teria 100 bilhões de dólares, e a partir de 2020, cada ano mais 100 bilhões de dólares para países em desenvolvimento. Só que, até hoje, a gente não chegou nem perto dos 100 bilhões em 10 anos. A gente tem cerca de 15 bilhões de dólares no Green Climate Fund, e esse dinheiro ainda não é implementado pela convenção. Isso é importante. Existem outros mecanismos de mercado de carbono, que aí são outras histórias. E aí, qual foi a outra pergunta? Sobre as políticas de realocação. Essa é uma discussão muito treta, porque é muito direitos humanos. São geralmente discussões que acontecem em negociações fechadas. Aí um exemplo que eu trago para vocês, uma coisa que eu vivi, né, dentro da COP de Paris, que discutiu muito realocação nas conversas e nas reuniões de corredores, que era
uma coisa que ficou muito na boca de todo mundo na conferência era que a Austrália estava negociando com as pequenas ilhas do Pacífico sobre política de realocação de pessoas dessas ilhas para a Austrália, quando elas aparecerem, mas uma política de realocação só de jovens e homens, e que não consideraria mulheres e nem pessoas mais velhas para a política de realocação. Então tem toda uma discussão tremenda de direitos humanos em cima disso também. Por isso que o tema de mudanças climáticas e tem que ser interseccional e visto de diversas formas. Mas isso só não complementando. Foi um acordo. Isso não foi um acordo, né, gente? Não, é isso que eu ia falar. Tipo, aí quem é da área de relações internacionais meio que acompanha isso por curiosidade mesmo, né? Mas depois, se vocês quiserem pesquisar sobre refugiados do clima, tem muito assunto, né? Tem muito artigo, muito vídeo, enfim, vocês podem pesquisar, mas é extremamente delicado, porque aí, de fato, influencia a soberania dos países vizinhos ou não, né? Então, é complicado, com certeza. E aí eu volto para a questão do nosso modelo econômico, né? Porque a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecerem, independentemente se ela é pró meio ambiente ou não, para acontecer em direitos humanos, para você acolher essas pessoas, você precisa de dinheiro, você precisa de estrutura, você precisa de gente. Então, é uma bola de neve, gente. Mudança climática é muito sensível por causa disso. O argumento que perguntaram foi porque mulheres e mais velhos, a Austrália não quer aumentar a população dela e ela queria só aceitar pessoas que mão de obra. Fortes e que são mão de obra. Olha, gente, a Alemanha tem aquela assim, ó, polêmica, só fazendo parênteses agora. A Alemanha tem uma política dessa que a gente acha lindo e maravilhoso, mas no fundo, eles só recebem imigrante para fazer trabalho que alemão se recusa hoje em dia a fazer. Depois vocês pesquisam sobre isso também. A gente acha lindo que a Alemanha acolhe muita gente, não é bem assim também não. E tem a relação com a terra, né? Para além de tipo a pessoa se deslocar, né? Tem a história, tem a questão do pertencimento a um território que não vai existir mais, né? E como lidar com isso. Só que a galera tá falando muito de gestão de risco aqui no chat. Gente, o risco é nosso, enquanto pessoa, cidadão, sociedade. Então, é óbvio que a empresa vai fazer a gestão de risco. Ela precisa fazer a gestão de risco, porque senão o negócio não sobrevive. E aí, quando a gente consegue conciliar as duas... Por isso eu falei que hoje eu vejo muito mais como uma iniciativa com um propósito do que uma consequência mercadológica, simplesmente. Porque as empresas estão, de fato, preocupadas com o futuro do seu mercado consumidor, dos seus funcionários. Você vê um interesse legítimo em criar um bem-estar. Tanto é que a sustentabilidade nas empresas ela não é restrita a questões ambientais. Ela tem toda a pegada social. Você vê empresas que hoje em dia, dependendo do local da fábrica, estão levando médico, estão levando todo o aparato para garantir o mínimo de qualidade de vida daqueles funcionários no local. Está tendo uma conscientização muito maior em relação a quem fornece de fato a mão de obra, que são pessoas. E se essas pessoas não têm condições de trabalhar, obviamente que a pessoa está prejudicada, a sociedade está prejudicada e o negócio também. É como eu falei, é um ciclo. Se você não gera renda, é óbvio que o produto da empresa, o serviço não vai ser vendido. Mas se você não tem o produto da empresa, você não tem o emprego. Então aquela pessoa vai ficar na merda, vou entrar na onda dos palavreados aí do Iago. A pessoa fica na merda do mesmo jeito, entendeu? A ponta acaba sendo prejudicada tanto na ida quanto na volta. O importante de mudança que de fato está acontecendo é o envolvimento, porque antes nem era mínimo o envolvimento das empresas, porque elas achavam que não era problema delas. E hoje elas têm consciência de que é problema delas. E essa mudança de chave é o principal ganho que a gente tem.
E, Aninha, as empresas só têm consciência porque mexeu no bolso delas. Porque a gente ficou há 20 anos conversando sobre mudanças do clima e nunca aconteceu, de fato, nada muito grande. Só que as mudanças climáticas começaram a se tornar realidade e começou a impactar na economia mundial. E a gente vê grandes empresas perdendo grandes safras. E aí, junto com pesquisas climáticas, por exemplo, o IPCC vai dizer que se a gente continua no mesmo caminho, metade da América Latina vira deserto até 2100. Então, como é que as grandes empresas que plantam e cultivam na América Latina e utilizam os recursos naturais da América Latina não vão perder dinheiro? Eu adoro conversa de corredor, que eu lembro que eu sempre vou, né, nessas coisas que tem gente de treta que vai falar. Em 2014, que foi a Conferência de Clima de Lima, teve uma reunião que quem ia falar era a vice-presidente do Banco Mundial naquele momento, e ela estava falando em uma conferência fechada, mas eu estava de badge de país, porque naquele tempo a gente podia conseguir badge de país, e ela pegou e falou assim, ó, gente, eu não sei o que vocês estão querendo, que essa conferência aqui não é sobre clima, a gente está falando sobre economia mundial. A gente não está aqui falando das pessoas que vão morrer. A gente está aqui discutindo o quanto a gente vai ganhar e o quanto a gente vai perder nas próximas décadas. E essa visão de mercado é a visão que reina mesmo dentro das conferências. E cabe a gente, enquanto ativistas e que vai entrar nesse mercado de trabalho, pensar e mudar essa lógica um pouquinho. Ok, gente, tem aqui as últimas duas perguntas da Luana. Eu estou declarando oficialmente encerrado o espaço para perguntas, senão a gente vai aqui até amanhã. E a primeira pergunta da Luana é: como é a abordagem nesses espaços mais comuns? Já aconteceu com vocês? O que falaram? E juntando com a próxima, o lobby como multibilionários é frequente? Sim. A abordagem em espaço comum é as mais interessantes possíveis, as mais gostosas possíveis. Por quê? Gente, de novo, negociador é gente. Negociador sente fome, negociador caga, negociador flerta com você, negociador faz tudo. Eu mesmo peguei o negociador, que é uma das coisas que eu fiz ele aceitar um dos pontos de lobby. Então, a gente utiliza tudo que a gente puder. E aí, por exemplo, você pega na hora do cafezinho, você chega lá, começa a conversar com a pessoa, como que não quer nada. E daqui a pouco você já está falando de artigo 2 de sei lá da onde, entendeu? Então, isso é muito interessante, mas é interessante também vocês já não chegarem falando sobre o que vocês querem, porque ele já vai fechar a cara. Ou seja, use uma quantidade aí maquiavélica de interesse, mas também seja artista, gatos. E é isso, quem trabalha com lobby é artista, não tem outra palavra, não. E aí, sobre o lobby com multibilionários. Essa é uma pergunta muito louca, porque lobby com multibilionários é uma outra treta, né? E agora eu estou começando a entender mais sobre isso, trabalhando para um multibilionário. Por quê? Existem muitos poucos multibilionários que entendem as mudanças climáticas como, de fato, algo que a gente precisa trabalhar. E aí, tipo, a gente pode citar o Bill Gates, também o próprio George Soros, mas também como o cara lá que fundou a Tesla. Mas a gente tem que ficar ligado com soluções falsas também, que essas galeras apresentam. Por exemplo, hoje existe uma grande discussão de multibilionários ao longo do mundo, que é investir em tecnologia para sair da Terra. E, tipo, a Terra fudeu e isso acontece, gente. Tipo, real, a galera tá tipo, eu vou embora, vocês fiquem aí, vocês que se fodam. E é muito dia depois da manhã, mas é mesmo dia depois da manhã, a gente acha que é filme, fica atrás. E aí tem outra coisa que é como essas pessoas podem se tornar parceiras em uma possível quebra de lógica mundial, porque mudanças climáticas é um tema global, mas se os 20 países quiserem, os 20 países mais ricos do mundo quiserem acabar com toda a história de mudanças climáticas, eles acabam. Não precisa dos países mais pobres, não, porque foram eles que causaram as mudanças do clima. Não são os países mais pobres.
Então, existe toda essa discussão e como esses multibilionários são players importantes, desde multibilionários que estão aqui defendendo sustentabilidade, mudanças climáticas, mas são acionistas de grandes empresas petrolíferas ou de empresas que ainda poluem o meio ambiente. E isso existe até no campo da filantropia também. Por exemplo, você pega o cara que fundou a Avina. Na década de 80, ele era um dos caras que investia na extração de... Ai, eu esqueci o ópio, não é ópio, é alguma coisa natural, sei lá o quê. É um negócio que é um natural que... Não é xisto, não. É um natural que tem muito na Amazônia brasileira, que afetou muitas populações. Aí, na década de 90, ele se arrependeu, falou, nunca mais vou trabalhar com isso, vou começar a financiar organizações que são contra isso. Mas ele fez a fortuna dele em cima disso. A mesma coisa com o próprio George Soros. Eu trabalho para o George Soros. E, ele não tem nenhum investimento específico em algo, porém, a riqueza do George Soros é de bolsa de valores. Ele é uma pessoa que investiu em bolsa de valores mundialmente e fez apostas multibilionárias e ganhou mais dinheiro. E como é o nosso sistema hoje capitalista? É um sistema que é exploratório, que não entendeu ainda a nossa conexão com diversas outras formas de natureza. Então, isso é um tema assim, muito complicado, mas, ao mesmo tempo, muito interessante, porque se você pensar, não vou receber dinheiro. Gente, todo o dinheiro do mundo vem do mesmo lugar. E agora que eu estou percebendo isso. As fundações, por exemplo, você pega Natura. Não recebo dinheiro de empresa. Não recebo dinheiro de empresa. Aí, eu só recebo dinheiro de fundação. A fundação, o dinheiro é da empresa. A fundação não faz dinheiro do nada, não. Então, a gente tem que entender isso, que é verdade. Ou a gente utiliza essa perspectiva mais de estratégia, pelo menos dá o dinheiro para a gente tentar fazer alguma coisa. E você se mete lá e tenta mudar alguma coisa. Posso só fazer uma complementação? Não sei se a gente já acabou todos o prazo da vida, mas depois vocês colocam a história do saco plástico. Gente, a sacola plástica surgiu para acabar com o uso único de sacolas de papel e terem uma durabilidade maior para serem reutilizadas. O cara que inventou isso estava errado? Não. Ele ia imaginar um dia que o cidadão, né, que a população no geral, ia deturpar a finalidade e tornar a sacola plástica um item descartável? Por isso que eu tô falando, o mundo dá volta. Isso que o Iago falou é exatamente a mesma coisa. O multibilionário que sustenta 20 fundações e 5 institutos, ele ficou rico como? Então, não tem como ver só o lado negativo. A galera tá falando aqui, todo dinheiro é sujo, né? Não é, gente. Não radicalizem, pelo amor de Deus. Existem pessoas boas, com coração bom, com propósito, que querem viver, passar de 120 anos e querem que seus filhos prosperem também. Eu acho que ninguém no mundo você vai virar assim, se ferrou, tá passando fome. Não é da índole do ser humano. Mas acontece que a gente é muita gente. E aí, quando junta muita gente, o negócio se perde. Então, por isso que é importante vocês terem consciência do propósito de vocês, fazerem a parte de vocês. Então, eventualmente, critica todo mundo que estraga o meio ambiente, mas você lava a sua caixinha de leite antes de descartar no papel e lixo seco? Porque se você está jogando plástico sujo lá dentro, não está adiantando nada. Você também não está fazendo essa parte. Joga a caixinha de pasta de dente no lixo do banheiro, também está errado. Porque o lixo do banheiro é orgânico, não é reciclável. Então, quando você começa a olhar no mundo, ninguém é mocinho e ninguém é 100% vilão. E é impossível você ser 100% coerente nesse aspecto. Não dá, pelo nosso estilo de vida, por tudo que a gente faz. Aqui eu tô com 2 telas de computador e celular, né? Olha o tanto de plástico na minha casa só pra gente fazer isso daqui acontecer. Fios e fios de internet. Então, infelizmente é o mundo como a gente está. Toda mudança em um propósito benéfico e maior para melhorar é bem-vinda, independentemente do motivo por trás dele. Se tá para melhorar,
acreditem que é melhor agarrar e se unir do que ir contra. Porque senão você está jogando muito trabalho fora também. Vou aproveitar. Não sei, claro, tem mais alguma questão? Ah, Ju, eu não peguei nenhuma outra pergunta. Se alguém tivesse manifesto agora, mas 3, 2, 1, passou. Não, contribuindo um pouco, acho que tem né, a gente tem várias frentes aqui, né? Importante, acho que o que a gente está falando aqui, e também que é o propósito do curso e do ICL, né? Não é que a gente não quer formar pessoas todas que venham trabalhar na sociedade civil, né? É válido, né, trabalhar em todos os setores. A gente precisa de pessoas que tenham essa visão que a gente está conversando aqui em todos os setores, né? Inclusive é isso, né? A gente tem que ter alguém que aqui com esse perfil que queira trabalhar no setor financeiro, que leve essa visão, e também né, ter a outra pessoa na outra ponta que quer mesmo, não, a revolução é o caminho, vamos aqui lutar pela revolução, né? Então acho que é isso que a gente está falando e que o Iago e a Ana trouxeram hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Acho que a gente conseguiu, apesar de a gente ter se estendido aqui, a gente, né, cumpriu o tempo, que a conversa, como sempre, estava muito boa. Queria agradecer de novo o Iago e a Ana pela participação e a gente continua se falando e esperamos colaborar novamente em breve. Tamo junto, Ju. Com certeza, contem com a gente. Adiciona a gente no LinkedIn, quem quiser. No LinkedIn, no TikTok, no Instagram e tudo. Eu não tenho isso tudo, não. Só o LinkedIn, gente, e Instagram. O LinkedIn dele está no guia do curso, pessoal. Boa noite e feliz aniversário atrasado, Ana. Obrigada! Beijo, gente. Beijo. Boa noite, gente.